Ô gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Filmes slasher são geralmente bastante formulaicos, né? São histórias de vingança, então o grupo de pessoas mortas geralmente é bem específico, esse grupo é mais ou menos estereotipado, você tem uma pessoa que mata, que é mascarada, enfim, você vai ter uma série de elementos que nós, fãs de slasher, não só aceitamos, como inclusive gostamos. No senso comum, eu acho que é quase que universal admitir-se que essas convenções elas começaram a ser questionadas nos anos 90, né? Filmes como aquele O Novo Pesadelo, ou qual que é aquele Wes Craven's New Nightmare, A Hora do Pesadelo de 1994, o sétimo talvez, e é claro, Pânico, né? Porque daí abriu toda uma comporta de filmes, não só sucedendo a franquia Pânico, mas de outras franquias ou standalones, né? Que iam lá, as personagens, o caráter da virgindade, sei lá. Você pega Cherry Falls de 2002, quem estava sendo morta não eram as meninas que transavam, eram as virgens. Ok, só que nos anos 80, por motivos diferentes, né? Não para ser meta-cinema ou para ser. Era só para tentar ser um pouquinho diferente. Alguns, dois, três filmes slashers já apostaram em pegar um desses elementos e tentar dar uma modificada. Eu já resenhei aqui The Dorm That Dripped Blood, né, que tinha a presença rapidinha da Daphne Zúñiga, que é a primeira que morre, que tem assim uma reviravolta com relação à Final Girl, a garota final, que era, pelo menos até onde eu sei, inédito. Pois bem, o filme que eu vou comentar aqui, À Beira do Machado, em português, ele também tem um desdobramento com relação à garota final, que tem uma certa criatividade. Não darei spoiler, quando eu for falar sobre isso eu vou avisar, tá? Mas assim, é um diretor que diz que esse é o pior filme da carreira dele, vai vendo. Que tentou, né, pelo roteiro aí, dar um elemento de surpresa. Não surpreende muito, porque se você perceber uma determinada coisa lá, você mata quem que tá. Enfim, vamos discutindo isso depois, tá? Esse filme, que é The Edge of the X em inglês, Allo filo della hacha em espanhol e A Beira do Machado em português, ele foi lançado em vídeo aqui, passou no Cine Trash, eu acho, na Band nos anos 90. Na verdade é assim, pessoal, se você digitar filme A Beira do Machado, você vai encontrá-lo em português, legendado no YouTube. Tá legal? Deve ter cópia sem legenda, mas essa que eu vi estava lá legendada em português, certo? Trata-se, na verdade, de uma produção espanhola. Esse diretor aí, ele produziu um monte de filme de terror, filme de erótico nos anos 60, 70. Tanto é que ele teve que se refugiar na Inglaterra, né? Porque estava lá a ditadura do Franco na Espanha, não gostava desses filmes de sexo, essas coisas, né? Então foi fazer os filmes de vampiro dele e outras coisas lá. Eu nunca vi nenhum, esse aqui é o primeiro que eu vi e ele mesmo disse que é o menos bom da carreira dele. Não tem ninguém de destaque, né, no elenco, que aliás não trabalha bem. As interpretações parece que são de bonecos de madeira. Tá? E tem acho que umas duas pessoas ali, coadjuvantes, que trabalharam em um outro slasher que eu não comentei aqui ainda, mas que eu conheço, que é o Pieces, né? Pedaços, de 1972, 83. Esse filme aqui, A Beira do Machado, eu já vi referência que ele saiu em 87, 88, 89. Acho que no mercado norte-americano 89. É assim, é uma produção espanhola, gravada lá, só que pelo menos a versão que eu vi tá dublada, pelo menos, ou falada em inglês, porque os atores são americanos, tá? E porque dá um fake de que o filme se passa perto de Los Angeles ou perto de Nova Orleans, eu nem lembro mais, tá? O cara principal, se ele tivesse feito curso para dublê,
Ele poderia depois ser o dublê do Jim Carrey, porque ele parece um pouco Jim Carrey. Só que antes de falar sobre esse filme, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Ou já que é espanhol, de montón, como diria-se na Argentina. É assim, gente, começa com uma morte até bem legal, tá? Claro, gente, é tudo irreal, assim. Bom, é um filme slasher, né? É uma moça que vai num lava ao carro automático, ela lava jato, né? Daqueles. Ela fuma dentro do carro, enfim, gente, o filme dos anos 80 é uma delícia ver essas coisas dos anos 80, né? A trilha sonora tem saxofone, umas músicas country, estranha. Parece a trilha sonora, às vezes aquela. Lembra de Sexta-feira 13 quando eles estão indo, tocam uma música de banjo, assim? Tem umas horas que tocam umas músicas. Que é isso, né? É um filme espanhol imaginando música americana. Mas enfim, tem uma morte até que legal da moça no Lava Jato. Aí depois a gente vai ser apresentado para a cidadezinha lá, onde um assassino mascarado está matando indiscriminadamente mulheres, mas tem um cara que vai pro brejo também, tá? A máscara do assassino, sei lá, é como se fosse o Michael Myers careca, vamos dizer assim, tá? Porque ela pega toda. É uma máscara até que legal. E a arma que ele usa aí é um machado, por isso que chama a beira do machado. As mortes são até que brutais, só que elas são repetitivas pra caramba, elas não são criativas. É o cara dando machadada em nível anos 80. Inclusive, você percebe que o machado é fake, né? Inclusive isso. Mas aí então, depois que a gente tem a primeira morte e a gente começa a ser apresentada para os personagens, nossa, vai ter um monte de subtrama, algumas subtramas que não vão para lugar nenhum e algumas coisas que são puro despiste. Por exemplo, tem um cara que ele é exterminador de insetos lá, né? E daí ele é casado com uma mulher muito mais velha que ele e aparece depois que eles vão à falência. Sabe aquela história assim para dar ideia talvez de que ele seja o assassino? Só que se você reparar no tamanho da pessoa, você mata logo quem que é a pessoa que está matando. Tá, eu que sou deficiente visual percebi isso. Mas enfim, quem assistir, se assistir, né, e não perceber, não tem problema nenhum, né? Eu não percebo um monte de coisa. E daí, é, tem assim um garoto que ele é fissurado por tecnologia, tá? Esse filme ele aparece bastante uma espécie de proto-internet, que ele consegue informações através do computador. Tem uma espécie de sala de bate-papo, chat room, que ele vai ficar conversando com a menina, que aparentemente será a Final Girl. A gente todo o filme dá tudo aquele que ela será a Final Girl, porque ela é a mais importante e tal. É a menina mais importante. Eles ficam conversando, só que é super estranho, porque o computador eles digitam e só aparece o que está falando. Tudo bem, é de 1987, 88, eu entendo que a tecnologia, imagina. Mas o computador falava assim com ele. Eu falei, nossa, como que tinha isso em 1988? Mas aí, assim, o xerife acha que ele quer, como chama? Meio que desencorajar as investigações. Só que, é claro, né, os corpos começam a se empilhar. Parece que é um monte de coisa, né, gente? Só que é tudo muito monótono. Os atores são bem ruins e tem algumas sequências que são bem nada a ver. Nossa senhora. Então, essa parte em que a gente é apresentado ao garoto nerd, que é o sósia do Jim Carrey, e que é estranho pra caramba, sabe? O tempo todo você fica imaginando que esse cara pode ser o assassino, mas será que é despiste ou não? Daí ele tá com esse cara que é exterminador, eles vão fazer um serviço lá. E daí eles chegam e tá um super cheiro horrível, uma catinga dos infernos, fedor na casa, no estabelecimento comercial. E daí o cara fala: Não, nós já olhamos em tudo quanto é lugar e não achamos nada. Será que não são ratos? Será que não sei o quê? Aí os dois carinhas que são os profissionais, então, eles começam a usar uma coisa que é assim super tecnológica. Eles começam a farejar assim, fazendo até o barulhinho.
Aí, gente, ficara estabelecido que o cara lá tinha procurado no estabelecimento todo, né? Era um cadáver apodrecido, legal o gore, o efeito prático para a época, que estava atrás de uma porta. Tudo que os caras precisaram fazer, né, os exterminadores, junto inclusive com o dono do estabelecimento, ir lá e ir cheirando e descobria onde que estava o cadáver de uma mina lá que eles achavam bonita, mas já estava podre, né? Fazia dias que estava. E aí tem essa nossa moça, que é a suposta Final Girl, que a gente, né? E ela tem uns problemas lá, porque ela estava brincando num balanço com alguém, e esse balanço, parece que a pessoa caiu, ficou meio maluca, bateu a cabeça. Então, assim, o filme tenta jogar com várias possibilidades de pessoas que estejam cometendo crime para ter a virada final, que eu ainda não vou falar, não vou dar spoiler, eu falei que eu vou avisar, né? Só que assim, como é tudo muito monótono, eles vão, tem um lago na cidade, esse menino e essa menina vão mais de uma vez para o lago conversar, só que eles trabalham, todo mundo trabalha muito mal, parece de madeira, como eu falei, né? Aí tem uma outra sequência que é engraçadinha também, porque é uma tia lá que vai. Ela fica encurralada na casa dela. Tem umas duas ou três sequências, gente, que tem até suspense, tá? E aí ela vai procurar e corre daqui, corre dali, aquelas coisas, né? Em vez de sair da casa, vai cada vez se colocando mais em situação de encurralada. E aí ela vai pegar, uma hora que ela vai pegar, pega um rifle e vai tentar então carregar o rifle, pegar as balas, né? Então a gente estabelece que está dentro de um tipo de um armarinho. Ela pega com a mão assim. Eu falo, por que não olha na. Quando você vai pegar alguma coisa num armário, a gente não faz assim e olha dentro do armário, não. Não tinha nada a ver. Por quê? Porque ela só ir com a mão. Mas tem uma explicação no filme, porque daí ela vai levar, adivinha? Uma machadada na mão e vai sumir os dedos. Para 1987, 88 tá legal. É assim, se você curte o charme de slashers dos anos 80, do tipo de música, das caminhonetes, das coisas, né? Desse negócio do computador que fica conversando com uma voz assim, ó, toda. É uma voz perfeita, que você percebe que foi gravada em off mesmo, né? Que é impossível existir no computador naquela época. Acho que nem sei se até hoje tem uma voz tão assim, né? Enfim. E tem uma outra hora que são decisões bestas, né, que as pessoas tomam. Tem uma outra hora em que tem lá, eles vão para um lugar e um carinha lá tá chavecando uma mina lá. E aí toca o telefone e uma outra menina vai atender, não sei o quê. E preciso falar com um fulano. Aí para ir atrás desse cara que queria ser falado, a menina dá uma corridinha assim. Ela tava, sei lá, a 3 metros do Você fala, fia, era só você falar, fulano, telefone. Ela tava vendo, assim, o filme, esses filmes são, eu adoro ver essas coisas. E aí, então, vai tendo esse povo sem graça, né, trabalhando mal, e umas mortes, né? Tem a moça que vai cruzar o negócio do trem lá, ela vai para o lugar mais ermo e é atacada com um machado. Mas como eu falei, as mortes são até brutais. O assassino é bem, a máscara é bem legal. Tem animal morto, tá? Tem cachorrinho, doguinho morto. Quem não gosta de ver, claro, aparece ele com degolado. Nossa, tanto sangue que sai daquele cachorro que assim, é capaz de perpassar o gesso de um andar para o outro e pingar. Eu falei, nossa, quantos litros tem de sangue na garganta desse cachorro? 600? E estrategicamente está pingando num pratinho d'água. Plic, plic, pega o sangue, assim. Então quem não gosta. E tem um porquinho também que perde a cabeça. Mas tem umas duas sequências em que as pessoas estão sendo encurraladas que são assim, dão suspense, tá? É um filme assim, ele tem o seu charme, né? O charme de ser meio de madeira, assim. É mais, acho que para quem curte mesmo,
completar a sua coleção de slashers dos anos 80. E aí tem uma virada de trama, daqui a pouquinho eu vou falar aqui quando é o spoiler, e que mesmo dentro dessa virada de trama, para revelar quem que é a pessoa, eles tentaram fazer uma coisa dúbia ainda assim, né? Tem uma revelação, mas aí você não sabe se está sendo revelação ou se... mas como eu falei, aí você fala, pelo tamanho de quem estava matando, eu sei quem é. Tá? Tem umas influências, talvez seja de diálogo, nas luvas que a pessoa que mata usa. Bom, pelo menos nessa parte o trabalho é melhor do que aquele Killer Workout, né? Que eu resenhei aqui também. Que como a pessoa que matava não usava luva, dava pra você perceber quem que era por causa da mão. Né? Aerobicide. Esse aí, não. Né? Mas dá pra você perceber pelo tamanho. Tem um monte de despiste, um monte de gente falando coisa. Então ele é assim, gente. Ele não tem boas atuações. Ele gasta um tempo desgraçado falando em aca, falando nada, com gente trabalhando igual boneco de madeira, com mortes que são repetitivas, porque são só com um machado, e esse machado ainda você percebe na cara que nem é de verdade. Pode ser que tenha kill counts, pode ter que tenha vídeos, né, no YouTube de kill counts ou death scenes, cenas de morte. Para quem não é tão completista de slasher oitentista, talvez se satisfaça com isso aí. Mas ele é mais para fãs hardcore de slashers. Agora eu vou me encaminhar lentamente para se que alguém ainda está aqui no vídeo, como se eu me importasse, né? Eu gravo os vídeos longos ou o que for. Por sessão de spoilers. Bom, então agora acho que já deu tempo. Se a pessoa tava lá, apertar o botão. A pessoa que mata é a própria Final Girl. É quem a gente acharia que seria a Final Girl, né? É a assassina. Porque assim, ela. Esse pessoa aí que ela tava no Charlie, que é do balanço, que ela falou que tinha caído do balanço, não sei o quê, na verdade não existia, era um figment, né? Era uma da imaginação. E ela estava matando todas as pessoas que tinham tido contato ou com ela na instituição mental, ou mas isso não tinha ficado claro, eu acho que ela estava na instituição mental ou eu não prestei atenção. Né? E também ela mata umas duas mulheres lá que estavam tentando dormir com o pai dela. E tem um professor de música que morre, que eu não entendi, eu não lembro por que ele morre. Né? Porque eu só entendi assim que eles quiseram dar uma né, variada na fórmula e uma surpresa para o público. E não tem Final Girl. A que a gente achava que seria Final Girl é a assassina. Mas eu não vou ser tão né? Vou falar assim, mais ou menos. E ela ainda se sai bem, né? Ela ainda se sai bem. Então, é um filme que tentou, de alguma forma, dar uma mudada, né, nessa fórmula. Claro que não com a mesma... nem vou dizer mesma destreza, porque ali... Mas assim, não com a mesma intenção dos anos 90, né? Que era criticar, satirizar de uma forma mais inteligente, irônica, as convenções dos filmes slashers, ressaltar essas convenções, né? Aí não, aí você percebe que era mesmo para tentar dar um diferencialzinho no filme, só, né? Porque não tem também muita genialidade ali em lugar nenhum. Então, é um slasherzinho, né? Que nos anos 90 foi lançado em vídeo aqui, tudo, teve o seu público, né? E aí perdeu-se nas areias do tempo. Algumas coisas precisam ficar perdidas nas areias do tempo, porque senão a gente não dá conta de tudo, né? Eu até acabo assistindo porque eu sou muito completista de slasher. Poderia estar vendo Coringa, Coringa 2, não sei o que, os filmes, tudo de sucesso que eu não vejo, ou até os de terror mais cotados de 2024, que estão na minha lista, mas eu ainda não vi.
né? Long Legs, Piscina Infinita, lá de 2023, eu não vi ainda com a Mia Goth, e fico perdendo meu tempo vendo esses slashers Z dos anos 80, né? Mas olha, gente, tem piores ainda do que esses que eu comento aqui. Eu tô ainda, assim, preparando meu estômago para ver, porque tem uns que são piores mesmo, né? Quem sabe um dia eu chego neles. Tchau!